Bora falar de 60 primaveras no inverno. Bom, aqui já tem uma brincadeira no título, né? A gente usa aqui as duas estações do ano, a expressão de 60 primaveras, expressão antiga que a gente falava de idade, né? Quando não queria falar a idade de uma pessoa, falava quantas primaveras a pessoa completou. E as estações do ano são importantes aqui numa certa sutileza de roteiro, né? A história começa no inverno e a gente vai vendo o passar das estações do ano também como as mudanças da vida da protagonista. É um quadrinho que foi lançado pela editora Nemo, né? É escrito pela Ingrid Chabert e é desenhado pela Aimee de Jong. Né? A Aimee de Jong, uma escritora que saiu aqui de uma mera desconhecida, vamos pensar em publicações no Brasil, há um ano, e hoje ela é muito conhecida por aqui, porque ela já teve 4 obras lançadas antes desses 60 primaveras. Né? Teve Táxi, Dias de Areia, A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos e Sala de Espera na Europa. Então, 3 editoras diferentes já trouxeram obras da Aimee de Jong aqui, que inclusive teve na última CCXP. Né? Muito simpática, muito receptiva, o tempo todo lá na mesa, atuando, autografando. Né? Então, assim, isso aí foi eu tietando a Aimee de Jong e ela muito, muito receptiva para os fãs brasileiros, assim, uma simpatia, assim. Então, quem teve na Comic Con tinha que passar na mesa dela, né? E sempre nas obras da Aimee a gente vê um traço muito sensível, né? Uma história que ela domina uma sensibilidade muito grande ao retratar seus personagens, e aqui não é diferente. Aqui a gente tem a história, na verdade, da Josie. A Josie, como o próprio título fala, ela completa 60 anos de idade, né? E ela vem de um momento de ruptura, né? Ela está lá, as pessoas da família dela estão esperando ela em casa. Então, nessa página, a gente vê direitinho as pessoas fazendo uma surpresa. O aniversário dela de 60 anos, está a filha, a Stephanie, que tem 2 crianças, tem o Martin, que é o filho, e tem um esposo, né? Todos juntos, e ela simplesmente se recusa a soprar as velhinhas. Né? Ela vem em silêncio a história toda, você acompanha ela montando uma mala no quarto, ouvindo o barulho da família, as interações, e na hora de soprar a vela, simplesmente ela não consegue seguir adiante. Ela resolve simplesmente, fala, vou embora. Né? Ela aproveita esse momento do aniversário e fala, vou embora. E a família, no primeiro momento, não entende. Né? Ela vem de um casamento longo, um casamento de 35 anos, com uma família mais ou menos ali estruturada, mas ela decide seguir adiante. Então, ela nessa hora, quando ela fala que vai embora, é engraçado a forma como é retratado, porque a família toda fica em silêncio, e as crianças que estão lá fora batem a bola na janela. E a autora mostra isso direitinho para a gente. Está todo mundo em silêncio, a bola bate e você volta para a imagem da família, a família querendo desesperada entender o que acontece. E a Josie, naquele momento, ela não quer explicar. Ela não quer dizer, ela só quer sair dali. E é engraçado que a personagem ela faz esse movimento de saída, ela pega uma Kombi velha que está na garagem de casa, toda coberta por uma lona, ela tira a lona dessa Kombi e ela ainda pensa na hora que ela entra na Kombi. Ela fala, se o motor pegar, eu vou embora. Ela fala desse jeito. Só que é quase uma metáfora da condição que ela dá para si mesma. Né? Então, assim, ela fala, se o motor pegar, é porque eu tenho que ir. E esse motor dessa Kombi que está lá, esquecida, num canto de garagem, é ela. Se ela tiver coragem, ela vai adiante. E ela vai. E só aí é que você, pela primeira vez, vê a personagem sorrir. Então, a personagem passa as primeiras 15 páginas praticamente em silêncio, fazendo esse movimento de saída de casa, só que aí, depois de 15 páginas, ela sorri. E aí você vai ver que o inverno é muito bem mostrado, como está frio e como ela sai dessa situação invernal, de isolamento, de encolhimento, em busca de um novo momento na vida. Só que aí tem o primeiro ponto negativo do quadrinho, na minha opinião, que na verdade não tem muito a ver com a obra, mas com a escolha de texto. Eu seguro essa página aí, Samir, que eu vou voltar a ela, que ela é importante, essa aí que a gente está mostrando agora. Mas, assim, beleza. Eu vou dar uma parada aqui, porque eu estou muito preocupado com não dar spoiler dessa história, porque eu acho que a história de Josie é uma história de ressignificação
descoberta, de redescoberta, na verdade. E o mais legal é quando o autor é convidado a descobrir as coisas junto com ela, né? Então, a quarta página do quadrinho, ela mais ou menos entrega uma coisa importante que vai acontecer adiante. Porque ela Mais ou menos não, é entrega. Hã? Mais ou menos não, entrega. Ela entrega. Então, ela entrega um momento que é muito importante na jornada de descobrimento da personagem. Então, assim, eu vou contar o spoiler, porque esse spoiler está na quarta página, mas também ela passa por uma descoberta de sexualidade. Ela vem de um casamento frio, morno, e ela fala realmente que houve amor no início da relação, mas que depois esse amor foi se dissolvendo pela rotina. E ela se redescobre, inclusive, como mulher, inclusive como um ser sexual. E eu acho que você descobrir isso antes, na quarta página, eu acho que quebra um pouco das surpresas e da intensidade com a qual a Josi ela transmite isso para a gente, sabe? Então, na quarta capa, né, Charlão? Não na quarta página. Porque é natural, você pega o livro e você faz assim para ler, né? Você sempre lê. E além do texto, tem uma imagem. Até porque a quarta capa é justamente para ajudar a vender o livro. Você quer saber uma sinopse da história ali, né? Da importância da história, enfim, para ajudar a vender o livro. Então, é super normal a pessoa ler. Eu mesmo, antes de pegar uma obra, eu gosto de ler a quarta capa da obra. Eu também. Pois é. Possivelmente tenha saído assim na França, viu? Deve ter saído, sabe? Isso também não vai diminuir o impacto da obra, mas é um sinão que poderia ter sido evitado, porque eu repito, o mais interessante aqui é porque a Chabé e a De Jong, elas não têm pressa em contar essa história da Josi. Elas vão contando aos poucos, com as nuances, com os olhares. Então, ela começa a buscar livros novos para ler na biblioteca, ela começa a comprar plantas para decorar o seu trailer, ela começa a se relacionar com pessoas diferentes. E a gente vai junto a ela, ela está 60 anos ali presa, e é o primeiro momento onde ela quebra isso. E essa página ilustra isso muito bem, a cena da aliança, porque nessa jornada dela, ela com a Kombi, ela estaciona no lugar de trailers, mais ou menos parecido com aqueles lugares de trailer que a gente viu, por exemplo, em Nomadland, que é o filme que ganhou o Oscar do ano passado. Então, você tem lá uma moça, uma mãe jovem com seu filho pequeno, que é a Camélia e o Tom, e essas pessoas são as primeiras pessoas dessa nova vida, né, da Josia. São as primeiras pessoas que ela encontra nessa nova vida e que ela vai se relacionar, que foge do meio social que ela estava anteriormente. E ela pergunta, a Camélia pergunta, você continua casada, tal, porque você usa aliança. E ela tira a aliança. Só que quando ela tira a aliança, olha o que a Aimee de Jong fez. Você vê todas as alianças do mundo sendo jogadas. Então, não é só o casamento dela, ela rompe com todas as convenções anteriores dela. E essas várias alianças são os vários casamentos que ela fez ao longo da vida. Seja com o marido, seja com os filhos, seja com o papel social dela, seja com as pessoas às quais ela deve satisfações, seja com a própria sexualidade. Então, você vai vendo aí, ela tira um peso das costas, um peso dos dedos, na verdade, e a partir daí ela começa a sua jornada. E aí ela vai encontrar outras pessoas ao longo da jornada, outras pessoas em situações que nem ela, de separação, até ela se une ao Clube das Vilãs Livres, que é um grupo de mulheres que passaram por um processo de separação conjugal e que romperam com uma situação de status anterior, e ela vai dançar, e ela vai se divertir, e ela vai sofrer, e ela vai passar pela dificuldade de se relacionar com a família anterior. Os filhos têm hora que são insuportáveis. Claro que a gente entende. Peraí, a mãe tem saiu... hora não, né? O tempo inteiro. Mas assim, vamos entender. A mãe saiu na negação deles, no processo de negação mesmo. Eles não viam aquele casamento dos pais como falido. Então, eles eram... Ela até fala, meu filho é um egoísta e minha filha só se preocupa com o que os outros pensam. Ela fala isso no começo do quadrinho e é mais ou menos isso que se desenha. Eles não querem saber como a mãe está ou o que aconteceu. Eles querem que a mãe volte para casa e tudo volte àquela situação pregressa, independente se ela está feliz ou não. Então, assim, tem vários embates, várias insistências aí ao longo do caminho. As motivações, ela fica reexaminando, que a própria Camélia, que é a pessoa que recebe ela, fala assim em algum momento da obra, minha mãe falava que o único motivo para se separar do marido era se você apanhasse dele, sabe? Então,
E ela não apanhava dele. Então, assim, é aquela questão da dificuldade da mulher de se reinserir num processo social após uma separação, principalmente uma separação onde não há um motivo que justifique, não para si, mas para os outros, o que é que ela está fazendo. Deixa de ser por ela e vira pelos outros. E é um quadrinho lindo. Então, é uma história, sabe, contada, como eu falei, a questão dos corpos, né? Em algum momento aqui, a gente tem a personagem se despe realmente para o leitor. Isso é mostrado, desenhado de um jeito tão bonito, como a gente já tinha visto em Obsolescência. Então, a Aimee não tem vergonha de mostrar suas personagens como elas são. É uma nudez muito tranquila, é uma nudez muito poética e muito importante como história. Não é vamos mostrar uma cena de sexo, é vamos mostrar nossa personagem, sabe, de um jeito inteiro. Então, assim, é um quadrinho sobre ressignificação, é um quadrinho sobre reinvenção e sobre redescoberta, que, por acaso, aqui aconteceu nas 60 primaveras. Mas é uma coisa que a gente tem que trazer para a gente. Às vezes a gente está que nem a Josi, não em aspectos tão gerais da vida, mas às vezes em pequenos aspectos. A gente faz no piloto automático. A gente faz porque faz, esquece porque está fazendo, e esquece de se perguntar se está bom para a gente. E aqui a personagem ela se fez todas essas perguntas, ela chegou a respostas e ela agiu de acordo com essas respostas. Então, só preste atenção em duas coisas, que eu não vou contar spoiler. Há o clima, a história começa no inverno muito pesado, e depois isso é importante no desenrolar da história, e aquela cena das alianças que eu coloquei. Mais para frente, a autora vai voltar a essa cena de aliança de algum jeito. Sim. E ela vai desenhar de um jeito diferente, com um peso diferente, e a gente vai entender todo o processo que levou de chegar de um lugar a outro. Então, é um quadrinho que eu li essa semana, gostei muito, e o que da Aimee de Jong tem saído aqui no Brasil, geralmente são materiais de extrema qualidade, muito sensíveis, e aqui não é exceção. O tempo inteiro é muito palpável que a Josi está enfrentando uma cobrança da sociedade, da família, que questionam a sanidade dela, questionam a idade dela. Você tem 60 anos, né, cara? E o tempo inteiro, para você que ainda não leu e vai ler, porque realmente vale a pena, a gente sente um clima da protagonista ficar, será que eu fiz o certo? O tempo inteiro. Engraçado que nos últimos 3 anos, a gente teve várias boas HQs do Brasil sobre o ato de envelhecer. Né? Essa é mais uma delas, né? Só que com uma ousadia que é justamente o que o Charles falou, que é o spoiler da 4ª capa, né? É uma coisa que é um quadrinho que eu estou há 4 anos da idade da Josi, né? Evidentemente, quando eu estava lendo, eu falei, putz, e aí eu pensei muito em mim, nas pessoas que eu conheço. Será que algum de nós aqui, ou alguém que está no chat, esperaria para fazer esse anúncio no dia do seu aniversário, na frente da sua família? Porque também tem isso. Não, mas peraí, esse não é o momento. Mas é claro que é o que dá o título para a HQ. Que é 60 primaveras, 60 aniversários, no inverno. E ela vai sair. E eu complementaria o que o Charles falou. Para mim, é uma das capas mais bonitas que a gente vai ter no ano, de longe. Espetacular, a capa é espetacular, e a arte toda, ela tá com essa régua lá em cima, né, Sidão? Então, assim, e outra coisa, esse quadrinho aqui, 60 Primaveras, vai entrar naquela categoria de quadrinhos que você pode presentear pessoas que não leem quadrinho. Porque é um quadrinho muito acessível, uma história bem universal, que fala muito próximo com muita gente. Então, acho que é aquele quadrinho que você vai dar de presente e vai entrar naquela lista lá de Pílulas Azuis, de todos aqueles quadrinhos que a gente gosta tanto de presentear. Concordo. E a Luciana Cruz fala assim, essa cobrança é algo que é muito presente para as mulheres. É verdade, Lu. Porque, assim, isso, num quadrinho que é feito por 2 mulheres, se torna mais evidente ainda. Porque os machismos que são destilados durante a HQ vêm muitas vezes de mulheres. Da filha, em vários momentos, né? Cara, assim, de uma maneira que pesa. É um negócio que é uma HQ que mexe com a gente, cara. Vale a pena, Luciana. Vale a pena ela é tão julgada, né, Sidão, que o clube que ela vai participar é o clube das vilãs. Das vilãs. E elas se definem.
Exatamente. Né? Socialmente, elas já estão incluídas nessa categoria. Exato. Elas se definem como vilãs por terem tomado a iniciativa de, olha, eu vou sair do casamento. Realmente é um belo quadrinho. Boa escolha, linda resenha. Fala, Xavier. Você falou um negócio curioso, né? Que saíram várias HQs sobre o processo do envelhecimento, né? Mas é interessante porque muitos desses autores estão nesse processo, né? Sim. Porque a gente que faz quadrinho há muito tempo e de repente está envelhecendo e é mais até difícil fazer quadrinho mais velho. Sim, sim. Então tem essa curiosidade. E lembrando uma coisa que vale ser ressaltada, né, Sé? O mercado onde essas HQs saem, que é onde você está, que é o mercado franco-belga, tem muitos consumidores de quadrinhos nessa faixa etária. Sim. Muitos conhecedores. Muita gente. Né? Muita gente. Muita gente. Mais velha aqui. A população. Aqui a Europa é uma população acima de 40, 50 anos, que é muito grande. E é um quadrinho para fazer pensar mesmo, cara.